Uma linda e verdejante vida, você, uma linda e maravilhosa vida. Como vocês estão? Eu sou Munhoz, metafísico, numerólogo, cartomante e benzedor. Espero realmente que você esteja magnificamente bem. Hoje é dia da gente falar de numerologia e como isso afeta nossas vidas. Estamos na série dos números mestres e hoje a gente vai falar do 66. Esse número é um número bastante interessante, né? Eu não sei se você já ouviu falar da matemática do vórtex. Se você está assistindo esse vídeo de numerologia, talvez você tenha vindo pela numerologia em si e outros assuntos de numerologia ainda não tenha caído no seu radar. Eu vou falar deles mais para frente. A matemática do vórtex é uma matemática muito interessante que é atribuída a Nikola Tesla. Eu não vou entrar em muito detalhe porque eu vou fazer outro vídeo a respeito disso. Mas basicamente é isso. Nós temos três números que eles ficam alternando de posição quando a gente tem a soma dos números. Então, os três números seriam 3, 6 e 9, sendo que o 9 ele sempre volta a ser 9. Né? Então, como assim? Então, vamos pegar o seguinte. Se eu somar 3 com 3, eu encontro 6. Se eu pego 6 e somo com 6, eu encontro o 3 novamente. Beleza? Se eu pego o 9 e somo com 9, eu volto no 9. E se eu pego e somo mais o 9, volta no 9. Então o 9 ele fica se repetindo o tempo todo. Então se eu pegar... Nesse sentido, eu tenho um movimento lateral, né? Se a gente faz assim um triângulo, coloco dos números de 1 a 9... Se eu coloco esse número num triângulo, você vai ver que a base dele fica se repetindo o tempo todo. Mas como eu falei, eu não vou entrar nesse assunto. E por que eu falei sobre ele se eu não vou entrar nesse assunto? Porque o 66, ele volta no 3. O número mestre 66, ele tem dentro do seu núcleo, dentro do seu coração, o número 3. Então, a potência do qual o 66 ele vai gerar é o 3. É como se fosse um 3 mais parrudo, utilizando os poderes do 6. Anteriormente, a gente vai ver aqui, tem um outro vídeo que eu falei sobre o 33. E o 33 é o 6 no coração com a energia do 33 em volta. Então, se o 33 ele fala a respeito do alto sacrifício, né, utilizando as palavras para levar compaixão, para levar uma consciência maior, então o 66 ele é um número muito ligado ao quê? Ligado ao amor incondicional, ao entendimento do que é o amor. Então a gente vai expandir o 6 dentro da energia do 3. E se o 3 é o quê? Alegria. O 3 é o número de comunicação, é o número de expressão, é o número da fala. Tá? Então ele é o número do verbo. Guardem bem isso. O 66, ele é o 6, que fala sobre o amor. Ele fala sobre nosso entendimento de comunidade, como nós estamos na comunidade. E também ele fala a respeito sobre a verdade, perfectibilidade, ou seja, coisas perfeitas, fala sobre apego e tudo mais. Então, quando eu pego o 66, eu estou pegando todas as energias do 6 e multiplicando elas. Então, quando eu for falar de comunidade, eu falo de uma comunidade muito ampla, que ultrapassa toda a minha noção de comunidade. Normalmente a gente tem comunidade somente de humanos. Mas com 66 eu consigo ver eu me pertencendo dentro da biosfera terrestre. E olha só a diferença. O 6 vai me falar sobre comunidade, o meu pertencimento à comunidade, aquele nicho. O 66 vai me falar sobre um nicho muito maior, que é a biosfera. Então eu vou conseguir ver o meu estado de pertencimento em tudo. Ou seja, quando eu estou falando sobre um animal, quando eu vejo um animal, eu entendo que tem um ser divino dentro dele. Quando eu estou falando de uma árvore, eu entendo que tem uma parcela do ser divino dentro dela. Quando eu falo do planeta como um todo, eu entendo que tem uma parcela do ser divino no planeta como um todo. Então, o 66 ele vê isso, ele manifesta isso.
Bom, então qual que é o poder, por assim dizer, do 66? É utilizar da sua fala, da sua presença para fazer com que as pessoas entendam o significado do pertencimento. A condução do 66, ele leva a entendermos, leva a pessoa, ele leva todo mundo que tem em volta dela, porque afinal de contas o número mestre, ele influencia as pessoas ao seu redor, a entender o seu pertencimento. A busca do 66 é do pertencimento. É de observar, ver, sentir que tudo pertence e que o amor, não essa forma que a gente entende limitada de amor, mas que o amor, ele é a cola que gruda tudo. Então ele vai se preocupar, ele vai agir, ele vai ser norteado para que haja esse trabalho com a consciência, no sentido mais elevado, de que tudo está grudado, tudo está unido, tudo pertence a isso. E aí o que acontece quando o 66 não está alinhado? Ele vem com essa pegada do apego, né? Aí já tem aquele amor mais tóxico, aquele amor que tudo sufoca, e no caso 66 é muito maior, porque tem o poder da voz, então ele induz as pessoas ao que? Fanatismo. O 66 e o 33 são números muito fáceis de condução ao fanatismo. Só que o fanatismo do 66 é um fanatismo apaixonado, aquele fanatismo passional, aquele fanatismo é, que justifica, que é um amor que justifica tudo, né? Que tenta enfiar a goela abaixo e até mesmo de formas mais tenebrosas um pensamento que, entre aspas, salvaria a pessoa, e não é o caso. Então a forma dele é criar esse apego. Se ele não conseguir fazer isso para as pessoas, ele tenta sufocar as pessoas ao seu redor de tanto cuidado. Ele é um número extremamente opressivo. É um número que pode levar a pessoa a ser muito opressiva no sentido do amor, no sentido da compreensão dele quanto cuidado. Quer ver um bom exemplo de algo que teria uma energia 66? Vocês já assistiram Wall-E? Wall-E, que é aquela animação que tem o robozinho que fica na Terra e ele vai tentando reciclar. Ele pertencia a um conjunto de robôs, só sobrou ele, e ele fica lá reciclando o lixo porque a planeta Terra virou um lixão. E os humanos do planeta foram para o espaço e lá tem um computador que gere tudo. Tanto que eles não andam, eles só ficam numa cadeira flutuante e o computador toma conta de tudo. E na hora que eles tentam voltar para a Terra, que o computador vê que ele vai se tornar obsoleto, o que ele faz? Ele sabota tudo isso. Então, aquele computador que ele não quer o mal daqueles humanos, porque foi programado para só o bem deles, e sente que vai ser que ele vai se tornar obsoleto, que não seria o caso, né? E que fica criando situações em que os humanos não dariam conta de viver lá, então eles têm que ficar sob a asa daquele computador. Aquela energia é a energia do 66. É uma energia de comando, porque está mandando todo mundo fazer, mas é uma energia de um comando amoroso, mas um amor tóxico. Maravilha? Entendeu o poder do 66? 66 é fantástico, ele nos leva a uma compreensão muito profunda sobre a inter-relação, a interligação de tudo com todos. Ele faz isso nele e ele expande. Quando ele não está alinhado, ele faz que nem esse computador. Ele tenta abafar todo mundo dentro de uma noção de super segurança, ao ponto de sufocar todo mundo e ele ser opressivo e fazer tudo possível para criar essa segurança de tal maneira que ninguém possa ser ferido, né? A gente vê esse tipo de comportamento em vários outros vilões. Tem alguns vilões que eles têm a característica deles não é ser mal. A característica dele é criar uma situação do qual todo mundo se torna dependente dele e ele se torna o super salvador. Essa noção do super salvador é o 66, tá bom? O 66 negativo.
Então é isso. Beijo no coração, fiquem todos magnificamente bem. E se você acha que tem essa tendência, aqui embaixo tem o meu contato, acesse, faça seu mapa numerológico e vamos conversando a respeito disso. Fiquem magnificamente bem e até nosso próximo encontro.